Girassol Jornal, quarta-feira, o melhor da informação com olhos sobre as contas difíceis na economia e a necessidade da criação de soluções para a garantia de novos postos de trabalho. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Tudo pronto? E vamos conhecer outros destaques de hoje, como, por exemplo, a situação da criança, a vulnerabilidade e o cenário grave de violação constante dos seus direitos. Novas detenções a nível dos serviços de investigação criminal e com implicados no tráfico de cocaína. Encontro importante em Luanda, com foco nos desafios para o ramo da agricultura. Preparativos da 36ª Cimeira da União Africana, com foco na paz e criação da Zona de Comércio Livre. Imigrantes brasileiros em Portugal e os motivos que estão na base da vontade de regressar ao Brasil. Sempre com o melhor do desporto e as últimas novidades nacionais e internacionais. Boa noite. Olá, bem-vindo. Começamos hoje com as contas difíceis na economia e a necessidade da criação de soluções para a garantia de novos postos de trabalho. O assunto moveu o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que juntou parceiros para debater algumas das saídas encontradas. Estima-se que em Angola existam 9,1 milhões de postos de trabalho. 5,5 milhões de angolanos são trabalhadores do setor informal. Não pagam impostos ao Estado. 2,8 milhões são empregados do setor público e privado. Atualmente, o governo trabalha nos melhores programas com vista à diminuição da atual taxa de desemprego, que ronda em 30%. No país tem vindo a existir várias iniciativas de emprego de forma fracionadas, ou cada departamento ministerial tem gizado aquilo que devem ser algumas políticas para a empregabilidade. E nós entendemos que isso não responde de forma consolidada àquilo que deve ser um Programa Nacional do Emprego. E então, o que é que estamos a fazer? Estamos a trabalhar ainda para fechar esse documento, mas que vai ser um documento que vai merecer aprovação ao nível do Conselho de Ministros. Entre 2009 e 2019, a economia angolana gerou uma média anual de 350 mil empregos. A maioria dos novos empregos foram em profissões não qualificadas, nos setores da agricultura e comércio, que contribuem pouco para o crescimento econômico. Dos jovens empreendedores, nós estamos a falar aí a nível de microcrédito, foram distribuídos perto de 6.995 microcréditos, mas o nível de demanda de microcréditos, hoje nós temos aí umas solicitações que rondam perto de 30 mil pedidos de microcrédito, ou seja, há uma pressão muito grande sobre esse produto, mas também acreditamos que isso demonstra claramente que as ações que temos vindo a desenvolver no sentido de mudar o foco da abordagem da problemática do desemprego jovem. Vamos congregar todas as iniciativas de emprego que existirem ao nível do país para um documento único, onde nós possamos ver o que é que precisamos em termos de autoemprego, em termos de empreendedorismo, quais são as várias tipologias nesse domínio que nós devemos gizar, e também termos aí uma coisa, um dado em que nos parece ser fulcral, o fundo onde possa financiar essas políticas de emprego. Até final deste ano, o governo prevê baixar gradualmente a taxa de desemprego no país, com a implementação do Programa Nacional de Emprego. Não temos o programa concluído e esses dados poderemos dá-lo claramente quando tivermos o programa concluído. Mas há uma meta que nós temos que todos trabalhar como meta indicativa. Nós estamos na taxa de desemprego a 30%, temos que baixar a 25%. Portanto, estamos aqui a falar de uma gradual redução, e é isso também que nos move a termos um Programa Nacional do Emprego, onde todos, de forma mais assertiva, possamos caminhar. O facto de Angola ser um país com força de trabalho maioritariamente jovem impõe exigências acentuadas no domínio da criação de postos de trabalho em períodos curtos de tempo. Um fator também apontado como determinante para evitar o aumento do número de pessoas desempregadas.
A população economicamente ativa em Angola, com 15 ou mais anos, foi estimada em mais de 15 milhões de pessoas pelo Instituto Nacional de Estatística. Os jovens de 15 a 34 anos de idade representam 83% dos desempregados em Angola, com 72% dos jovens a gastar mais de um ano à procura de emprego. O relatório do Banco Mundial sobre bons empregos para a juventude angolana sublinha que os jovens têm níveis de escolaridade mais elevados que os adultos, mas estão concentrados em empregos de baixa qualidade. O primeiro aspecto tem que ver com, portanto, empregabilidade juvenil, que em Angola cifra-se em cerca de 14 milhões de pessoas. Essas pessoas continuam à busca de emprego e no futuro este número pode dobrar. O segundo aspecto que eu quero aqui realçar é que a questão do emprego jovem não se traduz apenas numa questão de proteção social. É uma questão meramente econômica também. Por isso essa questão carece de uma abordagem tanto holística, uma abordagem mais generalizada. Os países que acabaram por desenvolver essa questão do emprego juvenil são países que tiveram que trabalhar na questão do emprego de uma forma genérica do ponto de vista de desenvolvimento. Nós procuramos redirecionar todos os nossos programas com maior incidência para a juventude. Daí que os critérios de entrada para, por exemplo, o PAP, que é o Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, tivemos que estabelecer até os 30 anos, 35, excepcionalmente. Isso para permitir que a maior parte dos jovens tenham acesso. Em termos de números, nós com o PAP conseguimos atingir ali mais de 115 mil jovens, né? Conseguiram emprego através do PAP. Os jovens em Angola ganham em média menos do que os adultos e detêm uma percentagem mais elevada de emprego de baixa qualidade. A população jovem no país não está a ser absorvida pela força de trabalho. Esta situação, segundo o Banco Mundial, ameaça a estabilidade econômica e social do país. É a dificuldade que temos de encontrar pessoal técnico capacitado do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista comportamental, recursos humanos que nos ajudem a fazer crescer o nosso negócio, porque só fazendo crescer o nosso negócio é que nós conseguimos empregar outros jovens. O atual problema do desemprego juvenil pode tornar-se o problema de baixa produtividade a longo prazo no país. O governo angolano reconhece esses desafios e está a dar prioridade aos empregos, particularmente para a juventude. Importa aqui realçar que a criação de empregos essencialmente para jovens e a inclusão social são, de resto, as principais prioridades do Executivo angolano. O outro aspecto a realçar tem que ver tanto com o papel tanto do setor privado. O setor privado é aquele que é o elemento fundamental para a criação do emprego juvenil. Para que se atinja esse desiderato, nós precisamos reformar o clima de investimentos, precisamos, sobretudo, criar as condições propícias para este clima de investimento, tendo em conta que o setor estatal ou governamental cria apenas cerca de 11% dos empregos juvenis. Questões ligadas à proteção e garantia dos direitos da criança voltaram a dominar mais um encontro hoje na Assembleia Nacional, com a presença de figuras influentes da Organização das Nações Unidas. Os problemas que comprometem o futuro dos menores e, sobretudo, o cenário frequente de violação aos seus direitos fundamentais voltaram a estar em destaque. Adotada pela Assembleia das Nações Unidas a 20 de novembro de 1959, a Declaração Universal dos Direitos da Criança estabelece os 10 princípios fundamentais a serem observados. O princípio número 2 determina que a criança gozará de proteção social a fim de lhe garantir o desenvolvimento físico, mental e moral em condições de liberdade e dignidade. Mas os cidadãos acreditam que tal não tenha acontecido. Têm sido garantidos, mas não na íntegra, não como deveriam ser. Quanto às áreas, nós vamos muito na área em que sentido? Na educação, a alimentação por parte dos familiares, pois eles não garantem a 100%. Temos visto as crianças que têm direito simplesmente a almoço e jantar, muitas delas não matabicham, muitas delas não almoçam e nem sequer jantam. Tem muitas crianças abandonadas e depois temos a ver muita bandalha mesmo. Se formos aos hospitais públicos, vamos ver que muita criança a sofrer. Os medicamentos deviam ser oferecidos e não são. Por vezes, se uma mãe leva uma criança, ainda tem que lutar para pagar a consulta, tem que lutar
os medicamentos. O governo podia criar mais programas virados para a criança. Nós temos várias instituições que dizem que fazem as coisas em prol da criança, mas parece que não se fazem sentir. A obediência aos direitos fundamentais da criança continua na agenda das preocupações do executivo angolano e dos seus parceiros sociais, numa altura em que já passaram cerca de 60 anos desde a criação da Declaração Universal dos Direitos da Criança e 30 anos desde a criação da Convenção dos Direitos dos Menores. O representante da Unicef em Angola defende que a Assembleia Nacional deve exercer o seu papel legislativo e de fiscalização para minimizar as diversas carências relacionadas à criança. Falamos sobre as possibilidades de trabalhar juntos. Eu acho que pela cooperação da Unicef é muito importante trabalhar com o Parlamento Nacional, com a Assembleia Nacional e com a 8ª Comissão. A capacidade de fiscalização, a capacidade de mudar alguma legislação são umas das principais responsabilidades da Assembleia Nacional. Por outro lado, a presidente da 8ª Comissão da Assembleia Nacional afirma que se deve reforçar a cooperação institucional, bem como abordar aspectos relacionados à criança. Sabemos que a pobreza em Angola tem o rosto da criança e constitui para nós uma grande preocupação e vai ser prioridade para esta legislatura. E, portanto, com o programa que eles vão nos apresentar e as propostas que nós também entregamos à Unicef, certamente que achamos que havemos de ultrapassar alguns aspectos. Há novas detenções a nível do Serviço de Investigação Criminal, resultado das mais recentes operações. As detenções, mais uma vez, envolvem cidadãos implicados no tráfico de drogas do tipo cocaína. Estupefaciente, vulgo liamba, cocaína, marfim dissimulado em sacos de rebuçados e roubo de motorizadas para a prática de assaltos na via pública foram apreendidos e detidos os seus autores no âmbito de várias ações realizadas pelo Serviço de Investigação Criminal em Luanda. Este cidadão esteve prestes a comercializar no mercado dos Kwanzas mais de 300 quilos de liamba proveniente do Bengo ao preço de 180 mil kwanzas o saco. Ele traz consigo cerca de 320 quilos ou 340 quilos deste produto, repartido em sacos de 60 quilos. Adquire, segundo dados, a um preço de 30 mil kwanzas e revende aqui no mercado dos kwanzas ao preço de 180 mil kwanzas cada embalagem, ou seja, cada saco de 60 quilos deste produto que é a liamba. Testes realizados pelos técnicos de laboratório do SIC Luanda deram positivo para esta droga do tipo cocaína que esta cidadã namibiana tentava fazer entrar em solo angolano e, em caso de sucesso, receberia $30 mil namibianos como recompensa. Verificou-se que havia elementos suspeitos na mala desta cidadã e feito um teste de colorimétrico pelos nossos especialistas do Laboratório Central de Criminalística, deu positivo para a droga do tipo cocaína. Caso esta entrega fosse feita com sucesso, teria recebido uma recompensa de $30 mil namibianos. Marfins dissimulados em saco de rebuçados e assaltos com motorizadas a populares também destacam-se entre as ações do Serviço de Investigação Criminal em Luanda. Este cidadão pretendia ludibriar as autoridades, fazer crer que este produto era verdadeiramente rebuçado e este marfim teria como destino inicial ou no seu itinerário Addis Abeba e depois então para o Vietnã. Estes dois indivíduos protagonizaram várias ações de roubos, das quais algumas delas são confessos, como é o caso dessas motorizadas que foram apreendidas, que foram roubadas de forma violenta, tanto no Camama. Os seus detentores foram alvos de agressões e ameaças com arma de fogo do tipo pistola. Preparação da 36ª Cimeira da União Africana com foco na paz e zona de comércio livre.
Também em destaque no próximo bloco, os desafios no ramo da agricultura que voltaram a ser motivo de debate em Luanda. Nós voltamos a seguir. Até já! Notícias na segunda parte do jornal. Os desafios no ramo da agricultura voltaram a dominar uma conferência em Luanda. O evento, considerado importante no percurso da implementação dos diferentes planos do setor, que estão principalmente direcionados à garantia da segurança alimentar. Mais de 80% da produção nacional ainda é detido pelo segmento da agricultura familiar. Ricardo Zeferino é um dos muitos angolanos que, com poucos recursos, cultiva a terra. Aqui cultivo couve, sai couve, repolho, sai repolho já, é mengueleca, jimboa. Couve, às vezes, canteiro é 2.500, assim 125 ou 150 mil cada colheita. A jimboa é que mais pouco, menos baixo, depende, 75 mil ou 60 mil cada colheita. Falta de ajuda, que está a prejudicar é adubo e medicamento. Se alguém está a ajudar, aumentamos da produtividade. Angola registrou um crescimento da produção agrícola na ordem dos 5,6% no ano agrícola 2021-2022. O ministro da Agricultura e Florestas revelou que o país já é autossuficiente na produção da mandioca. Nós somos autossustentáveis na produção de mandioca, na produção de batata doce. Nos últimos anos, por exemplo, não temos registros de importações de carne caprina. A luta agora é para aumentarmos os nossos indicadores nas produções do milho, do trigo, da soja, do arroz. Há grandes projetos a serem executados nesse domínio. A nível da província do Ambo, por exemplo, há um grande fervor para com a produção do trigo. Atingir a autossuficiência alimentar é um dos grandes desafios do nosso país nos dias que correm. É por isso que empresários apelam por mais investimentos no setor agrícola, para que Angola deixe de importar e passe a consumir o que é produzido ao nível nacional. As importações não têm tido em consideração aquilo que é a produção nacional. Por exemplo, neste momento que vos falo, existem várias fazendas que estão no processo de colheita do milho. Portanto, se esta informação daquilo que é a previsão de colheita para os próximos 2 meses não estiver no plano de intervenção da reserva e até do próprio processo de licenciamento do Ministério do Comércio, nós vamos ter uma situação de conflito em que estes produtos vão entrar, o milho, a soja, o trigo, podem entrar numa altura em que há alguma disponibilidade de produtos, e o que nós sabemos é que os nossos produtos produzidos em Angola, sim, têm uma estrutura de custo mais elevada, porque a maioria dos insumos que são utilizados, até mesmo do próprio capital humano, é importado, não é? Com a oferta de seguros nas áreas da saúde, automóvel, vida e outros, a Sanlam Angola pretende também apostar na atividade produtiva e o agronegócio está entre as prioridades. E algumas das soluções que nós temos feito, não só no continente africano, nomeadamente na África do Sul, onde temos o maior volume de negócio, e também no Quênia, nós vamos também trazer para Angola algumas soluções que vão se enquadrar bem com o setor comercial e industrial, no setor agrário e também a agricultura familiar. E a seguir, uma reflexão sobre os incentivos e a necessidade da criação de condições que permitam a deslocação de mais quadros para o interior. E nas chamadas zonas de difícil acesso, olhamos para o caso particular do setor da agricultura, pelos desafios que tem pela frente. O Planagrão afigura-se como um dos caminhos seguros para que nos próximos anos o país atinja a autossustentabilidade alimentar. Mas para os produtores, a fasquia do Executivo em alcançar 6 milhões de toneladas até 2027 pode estar acima do possível. Eu fico preocupado quando vejo pessoas, e algumas com muita responsabilidade, a darem a entender que o Planagrão nós vamos resolver os problemas todos do país, em termos de autossuficiência alimentar e inclusivamente em termos de exportação. Ora, vejamos apenas o caso do arroz. Se nós temos neste momento
uma produção que anda à volta de 10 mil toneladas de arroz e as nossas necessidades são de 500 mil toneladas, eu não vejo como é que em poucos anos possamos atingir essa meta. Com uma população maioritariamente jovem, Angola podia desenvolver mais e melhor o setor produtivo, caso aproveitasse a força juvenil para o fazer. Dificilmente vamos ter jovens a trabalhar no setor agrícola se não houver incentivos. Elogiou-se muito as últimas decisões do Executivo relativamente a subsídios, mas não se está a pensar numa discriminação positiva para os profissionais da agricultura, que me parece que deveriam ter, na medida em que muitas das vezes trabalham em condições de isolamento muito mais difíceis que outros profissionais. Nós estamos a trabalhar nesse sentido, estamos a solicitar às administrações municipais, aos governos provinciais, que possam ceder terras aos jovens que querem desenvolver a agricultura. E com a nossa assistência técnica dos nossos serviços que temos a nível do Instituto de Desenvolvimento Agrário, poder assim relançar jovens para o desenvolvimento da agricultura. Recentemente privatizado, o Banco de Comércio e Indústria criou um programa que visa apoiar a agricultura familiar. Já estão identificados cerca de 60 mil agricultores familiares, bem identificados. Está-se a trabalhar com esses agricultores no sentido de identificar as suas necessidades financeiras, apoiá-los com meios financeiros no ato do plantio, para a preparação do plantio, com concessão de créditos, que vai ser para o decorrer da plantação e ser reembolsado na altura da venda da colheita. A embaixadora do Marrocos esteve hoje no Parlamento e foi recebida pela Presidente da Assembleia Nacional. Esteve em destaque no encontro a cooperação parlamentar entre os dois países. O Parlamento angolano vai reforçar a cooperação com a congênere de Marrocos, segundo a embaixadora deste país, Sadia El Alaoui, prestou a informação no final de uma audiência com a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Muito prazer para encontrar Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional. Falamos sobre assuntos de interesse comum, particularmente sobre meios para reforçar a cooperação parlamentar entre nossos parlamentos. Segundo a diplomata, existe a possibilidade de os parlamentos alargarem a cooperação em diversos domínios, para também fortalecer os laços de amizade entre os dois países. Igualmente, falamos sobre a possibilidade de etapas próximas e ações que podem ser feitas neste assunto. As relações políticas e diplomáticas entre Angola e o Reino de Marrocos datam do início do processo de luta armada de libertação nacional dos povos africanos contra a dominação colonial. A seguir à independência de Angola, os dois governos decidiram estabelecer relações diplomáticas por meio da instalação de embaixadas em Luanda e Rabat. O Presidente da República viaja amanhã para a Etiópia, palco de mais uma cimeira anual da União Africana, agendada para esta semana. Encontro este que está marcado para os dias 17, 18 e 19 deste mês e terá como ponto principal da agenda a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Muito boa noite. Comunicar-vos que o Sr. Presidente da República viaja esta quinta-feira para a cidade de Addis Abeba, Etiópia, onde esta semana se realiza mais uma cimeira anual da União Africana, nomeadamente a 36ª do seu calendário. A Conferência de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, como se denomina formalmente a cimeira anual da Organização Continental, vai ter desta vez como tema central a seguinte formulação: acelerar a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana.
O presidente João Lourenço terá no fim de semana, sábado e domingo, a cimeira propriamente dita, mas antes, nos dias precedentes, desenvolverá intensa atividade diplomática a favor de uma das suas causas mais conhecidas, a procura da paz em África, assolada por vários conflitos. Devemos lembrar que o chefe de Estado angolano é campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação. Uma terceira dimensão do trabalho que o presidente João Lourenço vai desenvolver nos dias em que permanecerá na capital etíope são as audiências a diferentes personalidades que solicitam encontros, que querem fazer esta ou aquela abordagem sobre os mais diversos temas ligados, naturalmente, à política e à diplomacia. Muito boa noite. E os preparativos da grande cimeira já estão a nível avançado. Com o impulso dos ministros dos negócios estrangeiros dos países participantes, incluindo Angola. A análise do acordo da Zona de Comércio Livre do continente africano, a paz no nosso continente, são assuntos que serão debatidos nos dias 17, 18 e 19 na Cimeira dos Chefes de Estados e do Governo da União Africana em Addis Abeba, na capital da Etiópia. As linhas mestras da 36ª Cimeira de Chefes de Estados e de Governo desta organização começou a ser preparada hoje por 55 ministros dos negócios estrangeiros dos Estados que integram a União Africana, incluindo a CEDEAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Entre as prioridades dos países africanos está a paz, com sucessivos golpes militares em países como Burkina Faso, Guiné e Mali a marcarem os últimos anos e a desestabilizarem a região, e a situação no norte da Etiópia, onde, apesar da paz já ter sido estabelecida entre os rebeldes do Tigray e o governo, continua a ameaça das tropas da Eritreia. Desta cimeira vai sair também a próxima presidência rotativa da União Africana, que após um duelo diplomático com o Quênia, deverá ficar a cargo das Ilhas Comores. Será a primeira vez que um Estado insular africano vai assumir este cargo. No evento diplomático, a delegação angolana será representada pelo ministro das Relações Exteriores, Tete Antônio, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, a ministra das Finanças, Vera Daves e vários outros ministros. Mais de 30 milhões de crianças no Brasil vivem na pobreza. É um dos assuntos que a Emília Pascoal traz para o desenvolvimento da atualidade internacional. Emília, boa noite. Boa noite, Kenny Simeão. Boa noite a todos. O estudo divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, indica que mais de 30 milhões de crianças até os 17 anos no Brasil vivem na pobreza. O relatório da UNICEF frisa que entre as principais privações que impactam a infância e a adolescência estão o acesso a direitos básicos como a educação, o saneamento, a alimentação, a proteção contra o trabalho infantil e a informação. Outras notas internacionais, acompanhe. O governo da Tanzânia proibiu vários livros infantis sobre educação sexual nas escolas. O governo declarou que os livros são contra as normas culturais e morais da África Oriental. Entre os livros proibidos está uma série de histórias em quadrinhos americanas que venderam milhões de cópias em todo o mundo. O governo garantiu que estão a ser feitas vistorias em bibliotecas das escolas públicas e privadas para garantir que os livros estão a ser removidos. O ministro da Educação, Adolfo Mkenda, disse que no seu país a homossexualidade é punível com uma pena de 30 anos ou prisão perpétua. A Organização das Nações Unidas pediu uma resposta urgente para travar a subida de surtos de cólera em África, incluindo em Moçambique, com 26 mil contaminados e 660 mortos registrados até o dia 29 de janeiro. A Organização Mundial da Saúde, a UNICEF e a Cruz Vermelha mobilizaram mais de 3 milhões de doses de vacinas para dar resposta ao surto em 10 países africanos. Rebeldes separatistas da Indonésia raptaram na semana passada um piloto da Nova Zelândia depois deste ter aterrado na província de Papua. Um porta-voz do grupo Exército de Libertação Nacional da Papua Ocidental declarou que o piloto não vai ser libertado até que as autoridades reconheçam a independência da área. Papua é uma ex-colônia dinamarquesa a qual foi atribuída a independência em 1961. 2 anos mais tarde, a Indonésia tomou o controle da região.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou que o 10º pacote de sanções à Rússia pela agressão militar à Ucrânia vai abranger pela primeira vez entidades iranianas. A representante europeia revelou que o novo pacote incluirá novas proibições comerciais de novos controlos e de exportação de tecnologia para a Rússia, designadamente restrições à exportação de múltiplos componentes eletrônicos utilizados nos sistemas armados russos, tais como drones, mísseis e helicópteros. 3 pessoas morreram e mais de 10.500 ficaram desalojadas após a passagem do ciclone tropical Gabriel pela ilha norte da Nova Zelândia. Os serviços de emergência, com a ajuda de 250 soldados, resgataram centenas de pessoas, incluindo 300 que foram retiradas por via aérea depois de se terem refugiado nos telhados para fugirem às cheias. O ciclone deixou um rastro de destruição na infraestrutura da Ilha do Norte, a mais populosa do país, e privou 225 mil pessoas de energia elétrica, além de causar danos às estradas e telecomunicações. Técnicos nacionais de instituições públicas estão a ser formados em matéria de combate à corrupção e promoção da transparência. O evento teve início hoje e segue até amanhã. Uma iniciativa da Secretaria para os Assuntos Judiciais e Jurídicos do Presidente da República. Durante 2 dias, técnicos de instituições públicas para a implementação da Convenção das Nações Unidas participam de uma formação em matéria de corrupção e transparência, promovida pela Secretaria para os Assuntos Judiciais e Jurídicos do Presidente da República, em parceria com a Embaixada da Noruega. Dizer também que este grupo de trabalho é constituído, aliás, integra ministros das várias instituições, assim como o subgrupo de trabalho técnico, igualmente integram, portanto, técnicos de várias instituições. Portanto, nós temos a missão principal de implementar a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, através primeiramente da criação de uma estratégia nacional para a prevenção e combate à corrupção. A formação é ministrada por uma especialista do Centro de Recursos Anticorrupção da Noruega e é a primeira de várias agendadas para este ano de 2023. A ministra conselheira da Embaixada da Noruega em Angola considera ser um passo importante no trabalho de Angola no combate à corrupção. Eu acho que é muito importante esta iniciativa que foi criada no lado angolano, não é? De criar um grupo multissetorial com participantes de muitas instituições que têm a ver com dinheiro aqui em Angola e que me parece que todos são muito motivados. Em maio de 2022, já foi realizada a formação sobre transparência e anticorrupção com foco na avaliação de risco nas indústrias extrativas. Regresso da informação e com dados sobre a situação dos imigrantes brasileiros em Portugal. Dados recentes revelam que aumentou o número de cidadãos do Brasil que já não quer continuar em Portugal e pedem por isso ajuda para regressar. O Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e Reintegração da Organização Internacional para as Migrações viu o número de pedidos de ajuda subir nos últimos meses em Portugal, tendo por base os dados de 2022, em que inscreveram em média cerca de 80 pessoas por mês no programa. Fala-se de 280 casos em 2021 para 1.051 em 2022. 113 retornaram ao Brasil com a ajuda do programa em 2021 contra 394 em 2022. 53% dos que pedem este tipo de ajuda são mulheres e 30% do total volta para o Brasil no mesmo ano em que chegou em Portugal. Outros 37% permanecem em pelo menos um ano antes de solicitar o apoio para retornar. Desemprego, situação irregular, falta de preparação no processo migratório e o elevado custo de vida são os fatores que contribuem para que brasileiros em Portugal busquem apoio para regressar em seu país. E o chefe de missão da Organização de Migração em Portugal, Vasco Malta, afirma que este cenário só acontece por conta da falta de informação real sobre a situação em Portugal, sendo que muitos dos brasileiros têm como fonte de informação as redes sociais.
Advogados e especialistas em migração concluíram que muitos brasileiros estão a ser enganados, sobretudo por acreditarem nos conteúdos divulgados por influenciadores digitais de que Portugal é maravilhoso. Acreditam que ao chegar em Portugal terão emprego de imediato, acomodação fácil, encontrarão escola sem nenhuma dificuldade para os filhos, a adaptação será simples e isto não é verdade, conforme apontam os especialistas. O Programa da Organização Internacional para as Migrações aponta que tem-se assistido pessoas que ou estão sem abrigo ou são vítimas de violência doméstica ou de tráfico de seres humanos que, infelizmente, estão numa situação limite. E aqui termina a nossa edição referente à quarta-feira. Voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Obrigada pela companhia de sempre. Passe bem. Boa noite.